Salve, salve pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? Está chegando a live do terceiro tempo para falar exatamente sobre a estreia do Corinthians na Libertadores, outros assuntos também, né? Os primeiros jogos da Copa do Brasil. Hoje tem mais Libertadores, tem mais Copa Sul-Americana. O Vascão venceu ontem o seu primeiro jogo, né, na competição. E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora na live do terceiro tempo. Para você participar, coisinha simples, ó. Você pode curtir, comentar e compartilhar a live com os seus amigos, com as suas redes sociais. Nós estamos ao vivo neste momento no terceiro tempo, na página do Facebook do terceiro tempo e também no canal oficial do Milton Neves no YouTube, certo? Em duas plataformas diferentes para você acompanhar a live do terceiro tempo. Com a seguinte pergunta do dia, deixa eu ver aqui, que nem eu lembro a pergunta do dia. Aqui sim, ó, o pessoal está reclamando bastante aí, protestando, já teve torcedor lá no Alambrado pedindo sangue na veia e etc. O pessoal reclamou muito ontem da atuação do Luan. Você acha correta a manifestação dos torcedores com relação ao Luan? Ou acho que de repente ainda é cedo, com um mês de trabalho, criticar o jogador? O Luan de fato está decepcionando? Você esperava mais do Luan com a camisa do Corinthians? Responda aí nos comentários no Facebook ou então no nosso chat ao vivo no canal oficial do Milton Neves no YouTube, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar a nossa live, beleza? Pergunta que eu repasso aqui para o Lucas Reis. Ô Lucas, mas não foi só por causa do Luan que o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai por 1-0, né, irmão? Não foi. Não foi só pelo Luan. O Luan foi uma das peças que esteve muito mal. Foi um dos pontos negativos do Corinthians. Agora, o Corinthians perdeu por uma série de fatores. Perdeu porque não soube aproveitar as oportunidades que criou. Perdeu porque marcou muito mal numa jogada de bola parada. Perdeu porque faltou velocidade, porque faltou criatividade, enfim, uma série de fatores. Agora, de fato, o Luan não foi bem, e como ele é, até o momento, o principal reforço, ou pelo menos o reforço de maior nome do Corinthians em 2020, a responsabilidade, consequentemente, é passada para esse cara. A expectativa em cima dele é muito grande, e a responsabilidade também. Então, quando o time vai mal, e quando ele vai mal, acho que é natural que surjam as críticas, que surjam as cobranças e é natural que surja a decepção. Acho que é cedo, claro, pra gente falar, especialmente se a contratação foi boa ou se foi ruim, mas até o momento, pra mim, é decepcionante. Bom, então, ó, pela Libertadores nesta quarta-feira, além da derrota do Corinthians para o Guarani do Paraguai, nós tivemos o The Strongest vencendo o Atlético Tucumã por 2-0. Universitário do Peru e Cerro Porteño empatando por 1-1, o jogo foi lá em Lima, e o Cerro Largo empatando com o Palestino também por 1-1, esse jogo realizado no Uruguai. Lembrando que de Cerro Largo e Palestino sai o adversário do enfrentamento entre Guarani do Paraguai e Corinthians. Certo, vamos falar sobre o jogo do Timão, mas antes mandando um abraço aqui para o Dário Alves de Lima. Grande Dário, ele diz o seguinte: ó, o Luan não estreou ainda. Pode ser. Matheus Dias, Guarani do Paraguai, ganhou da Ponte Preta da capital, kkkk, abraço. Um dia é da caça, outro é do caçador, né? O Wellington Inácio, ele responde aqui, não. Quer responder da nossa pergunta do dia, né? Se sobre o Luan, se é cedo para ficar cobrando o jogador. Fala que não, tem que cobrar mesmo. Jefferson Aparecido de Oliveira, falar a verdade, hein? O Corinthians perdeu porque não quis jogar futebol. Esses jogadores têm que aprender com a velha escola, quando se joga com raça e amor pela camisa que veste. Olha aí, invocando aqui o Jefferson Aparecido de Oliveira, o chamado futebol raiz. Mas vamos lá, por que o Corinthians perdeu, Lucas? Foram 7 minutos iniciais ali em que o Corinthians não esteve atento, digamos assim, como deveria estar a uma partida de Libertadores? Acho que tem a questão da atenção, sim, o Thiago Nunes inclusive falou disso. De fato, foram 7 minutos bem ruins do Corinthians. O Corinthians não passou do meio campo nesses 7 minutos, passou numa bola esticada para o Janderson, que na intermediária já foi desarmado, e logo em seguida sai o gol do Guarani. Então tem uma questão de desatenção, tem uma questão do ímpeto do adversário
que se lança ao ataque, ele tenta fazer uma pressão inicial por estar jogando em casa, enfim. Agora, não dá para colocar só na conta da desatenção, não, tem um mérito do Guarani de fato. Agora, passado esses 7 minutos, eu não acho que faltou raça, eu acho que esse discurso é muito simples, assim, você fala, perdeu porque faltou raça, acho que não foi essa a questão, tanto não foi essa a questão que o Corinthians criou. Teve ali pelo menos 3 oportunidades muito claras de gol, uma com o Everaldo, que bateu na trave, uma do Bozelli e uma do Madison, se eu não estou enganado. Do Madison no finalzinho do jogo. No final do jogo. Foram pelo menos essas 3 oportunidades que foram claras de gol, assim, que você fala, essa tinha que ter guardado. E mais algumas outras oportunidades. O que faltou para o Corinthians, na minha visão, faltou um pouco de velocidade, especialmente naquele setor final do campo, na troca de passes, porque o Guarani também, a gente tem que reconhecer alguns méritos, não acho o Guarani um grande time, mas se fechou bem, deu a bola para o Corinthians, e o Corinthians trocava muitos passes numa zona quase que morta, e quando se aproximava do gol, faltava um pouco de velocidade no passe e na movimentação para que existisse ali uma assistência para gol, uma triangulação, enfim. Então isso eu acho que foi importante, e algumas peças do Corinthians foram muito mal. O Sid Clay foi mal, para mim ele falha no gol, e ele foi mal na partida como um todo. O Piton entra e nem faz uma grande partida, mas já foi mais efetivo do que o Sid Clay. E especialmente os 2 pontas para mim foram muito mal no jogo. Eles não davam alternativas, ou davam poucas alternativas de passe, e quando recebiam a bola eles não criavam praticamente nada, eram jogadas quase que perdidas. Então, mas o Corinthians, aí você tocou num ponto interessante, quando você fala do Janderson e do Everaldo. Porque o Corinthians, eu não sei se involuntariamente, inconscientemente, o que o Corinthians tem feito para armar suas jogadas? Tem sempre tentando começar a jogada com a bola passando ali pelo meio campo, com o Cantígio. Por quê? Porque ele tem bom passe, porque ele não prende a bola, porque ele é um jogador que a bola chega, ele dá um toque, no segundo toque ele já está procurando alguém, né? Ele acelera o jogo quando tem que acelerar. Então, ele tem esse estereótipo aí do chamado jogador moderno, sim, né? Sim. Que os técnicos gostam, que caiu na graça da torcida, porque ele joga bem mesmo, ele faz essa diferença quando ele está em campo. E eu acho que o Corinthians está se habituando assim, a jogada para ela ser criada, para a gente chegar lá na frente, ela tem que passar ali pelo meio campo, tem que passar pelo Cantígio e depois pelo Luan. Sim. Então assim, você não vê, por exemplo, os zagueiros ou os laterais do Corinthians pegando essa bola e procurando os meninos da ponta. Achando outra alternativa. O Janderson ou o Everaldo. Buscando sempre o jogo pelo meio. Sim. E aí o que o Corinthians fez ontem? Cansou de embolar o jogo pelo meio campo. Talvez até não acionando os jogadores como poderia. Sim. Né? Eu não sei se isso assim, se o Thiago Nunes bate nisso, o jogo tem que passar por aqui, a bola tem que passar por aqui. A gente vai trabalhar menos com inversão. Para acionar o Janderson, para acionar o Everaldo, essa bola tem que sair daqui do meio, sabe? Então, assim, e uma coisa que o Guarani, se tem alguma coisa que o Guarani fez bem ontem, pelo menos tentou fazer, foi o quê? Justamente inibir essa saída de bola ali pelo meio. Teve um lance que ficou muito claro isso, foram 2 jogadores para cima. Eu não lembro ali se era o Cantígio, se era o Luan voltando para buscar o jogo, mas foram 2 jogadores na marcação, o Corinthians foi desarmado e quase que o Guarani chegou ao segundo gol. Por quê? Porque eu acho que para eles ali, o segredo para vencer o Corinthians estava em anular aquele setor ali, justamente. E eu não sei se o Corinthians vem treinando muito isso e não encontra alternativas quando esse tipo de jogo está marcado, entendeu? Sim, e tem uma questão importante também. Você tem o Cantígio que faz essa função. Aliás, se a gente pegar o jogo contra o Santos, que foi o primeiro oficial do Cantígio, o primeiro como titular do Cantígio na temporada nos jogos oficiais, as principais jogadas do Corinthians vinham muito de uma troca de passes rápida ali no meio campo e uma inversão, geralmente da esquerda para a direita, para o Fagner ou para o Janderson, enfim. E pegava a defesa do Santos sempre desconcertada. Quando você pega uma defesa fechada, essa jogada não vai funcionar, porque tem um bloqueio ali, você não vai ter espaço para fazer essa virada e alguém receber em liberdade no setor. Então, aí uma situação importante, e o Corinthians tem uma característica importante, que foi anulada.
E outro ponto importante, se você tem o Cantígio fazendo essa função de distribuição e fazendo a primeira armação, o Luan não pode voltar tanto quanto voltou ontem. Aliás, contra o Santos ele também voltava muito para buscar a bola com o Cantígio, ali quase como um volante, como um meio armador. Acho que faz, especialmente num jogo com essa característica, quando você pega uma defesa fechada, faz mais sentido o Luan jogar mais perto do gol, para ele receber ali de repente um passe, mais ou menos como foi um dos gols dele contra o New York City, que ele recebe na frente da área, corta a marcação pé direito e bate forte para fazer um golaço. Você está jogando contra um time fechadinho, esse cara do talento, ele precisa estar mais próximo da área adversária e não voltar tanto, até porque aí tem um desgaste físico, tem uma questão de posicionamento, ele vai ter, de repente não vai dar nem tempo de chegar lá para receber essa bola, ou para dar uma assistência, ou para chutar no gol. Enfim, acho que é uma correção que o Thiago Nunes deveria fazer na posição do Luan, porque ele dá liberdade pro Luan, e isso é positivo. O Luan já falou que gosta de jogar com essa liberdade para atuar ali meio que do meio para frente em tudo, mas ele acaba fazendo tudo e não fazendo nada, entende? Entendo. O Marcelo Caçador diz assim, o time ainda está na fase de ajustes, vamos aguardar alguns jogos para fazer uma avaliação. Rodrigo Silva, Guarani mais uma vez vai eliminar o Corinthians, calma, tem o jogo da volta ainda. Wesley Borges, eu falei que era peia, falou mesmo, ontem você escreveu isso aqui. E o Jefferson Aparecido de Oliveira, o Luan veio para o Corinthians, mas esqueceu o futebol dele no Grêmio, ô louco. É justamente isso que a gente tem que projetar agora, como é que fica o Corinthians para tentar inverter essa situação no jogo da volta semana que vem aqui no estádio de Itaquera, na Arena Corinthians. Eu acho que não resta outra opção para o Corinthians senão buscar o ataque. Você perder por 1-0 é problemático, porque se você sofre um gol é obrigado a fazer 3. Então você imagina, vamos atacar, mas esse cuidado com a retaguarda tem que ser cauteloso, super cauteloso, porque um golzinho ele pode estragar tudo. Tem cara de drama, né? Apesar, eu não achei, honestamente, eu não achei o Guarani do Paraguai um bom time, eu achei um time fraco, muito mais fraco se a gente comparar com aquele que eliminou o Corinthians na Libertadores de 2015, mas ainda assim tem cara de drama, né? Aquele jogo complicado de defesa contra ataque, um time martelando e o adversário tentando esticar uma bola para buscar um contra-ataque. Enfim, acho que não vai ser simples para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians ainda tem uma condição muito boa para passar, mas não vai ser barbada não. O Corinthians vai ter que apresentar alternativas, porque quando você joga contra uma defesa fechadinha, você precisa de alternativas. Às vezes é virando muito o jogo, às vezes é trabalhando numa jogada individual, às vezes é jogando todo mundo pro ataque e ficando com 2 jogadores atrás. Enfim, o Corinthians vai ter que arrumar alternativas para furar esse bloqueio paraguaio. Não vai ser simples, mas eu ainda acho que o Corinthians vai passar. O Eduardo Campos manda um vai Corinthians, vamos virar, é isso aí, o Edu, tem que confiar, certo? O Cicinho Ricardo aqui pelo YouTube diz o seguinte, lógico que tem que cobrar, o cara está andando em campo, é isso aí, a galera protestando. Tenho certeza que o Luan vai virar esse jogo sim, ele vai fazer um bom jogo na quarta-feira. E com uma dúvida, o Lucas, chegando da seleção, Pedrinho deve jogar ou não? Essa questão ainda foi tema de coletiva do Thiago Nunes depois do jogo. O Thiago Nunes, eu acho até que para valorizar ali quem está jogando, falou que o Pedrinho não trabalhou comigo ainda, então eu nem penso nele no time titular, ele vai ter que chegar e provar que merece ser titular. Eu acho que ele vai ser titular, porque seja para jogar no lugar do Janderson ou no lugar do Everaldo, eu acho que o Pedrinho é melhor que os dois e dá mais alternativas que os dois, dá mais opção e tem mais qualidade mesmo. É um jogador até mais experimentado, enfim, acho que vai ser titular, acho que deve ser titular. Só para falar sobre o Luan, eu não acho que o Luan está andando em campo, eu acho que o Luan não está bem. Ele fez um primeiro jogo bom com a camisa do Corinthians, que foi ali contra o New York City. A estreia do Paulista ele foi bem também, teve bons minutos, mas também não foi nenhum espetáculo. Agora, eu não acho que esteja faltando empenho ou que esteja faltando correr. Tanto que eu acabei de falar aqui, que ele está tentando fazer tudo e não está fazendo nada. Quer dizer, ele está buscando o jogo, ele está tentando dar alternativas, ele está tentando aparecer no meio campo, ele está tentando armar jogadas, mas não está dando certo. O porquê não está dando certo é uma discussão mais profunda e que teria que buscar maiores elementos. Mas eu não acho que seja uma questão de falta de vontade, não. Sobre o Pedrinho, ontem um amigo, assistindo o jogo, um amigo me mandou mensagem e falou: será que o Pedrinho não cabe no lugar do Luan? É uma opção, acho que o Pedrinho até pode jogar, e ele tem condição de jogar. Aliás, eu acho até que ele tem potencial para ser esse jogador de armação, mas
Acho que a concorrência dele é com os jogadores de lado de campo. Onde ele tem se dado melhor aí, historicamente nesses anos de profissional dele com o Corinthians, certo? O Jefferson diz assim, ó, avisa o Eduardo Campos, que é aquele que falou vamos virar e tal, que se o Corinthians continuar jogando igual ontem, vai virar mesmo, vai virar piada na Libertadores. Que isso, rapaz. O Marcos Muzak está por aqui também. E alguém aqui, eu vi um comentário aqui, deixa eu ver se é o do Bruno Oliveira. Boa tarde, galera do terceiro tempo. Um salve do México. Vai, Corinthians. Você está no México, irmão? Grande saludo, né? Um salve do México. Vai, Corinthians. O que vocês acham que deve mudar no time do Corinthians para o jogo de volta? É isso que a gente está discutindo justamente agora, o Bruno. Para o próximo jogo, por exemplo. O Sid Clay é uma figura completamente destoante do elenco do Corinthians. Sim. Não sei se por confiança o Thiago Nunes quer forçar aí uma titularidade, né? Mas claramente ainda abaixo fisicamente, né? Sim. E dizem que ele atingiu o peso ideal. Eu acho que não. Suspeito. O Thiago Nunes falou antes do jogo contra o Santos que a única forma do Sid Clay chegar no ponto certo, no ponto ideal, físico e técnico, recuperando o ritmo de jogo, e ritmo de jogo ele só vai recuperar jogando. Claro. A questão é que ele está recuperando o ritmo de jogo numa decisão. Mas ninguém recupera ritmo de jogo com 2 jogos de 90 minutos sem jogar, né? E assim, você jogando logo num jogo que pode decidir a sua temporada, uma decisão como é a pré-Libertadores, é muito arriscado. Contra o Santos eu entendo. Não é melhor recuperar esse ritmo no Campeonato Paulista? No Campeonato Paulista, exato. Faz uma primeira fase classificatória, não pesa tanto. Eu acho que no time titular, a saída do Sid Clay e a entrada do Lucas Piton e a entrada do Pedrinho, na minha visão, no lugar do Janderson, seriam as 2 únicas modificações que eu, no lugar do Thiago Nunes, faria. O Sid Clay para mim está muito abaixo, até tecnicamente, porque o lado físico afeta o lado técnico. Claro. E o Lucas Piton começou a temporada bem, ele começou jogando bem a temporada. Ele se mostrou um jogador maduro, assim, apesar da idade, da juventude, da pouca experiência no time profissional. Ele se mostrou um jogador maduro e de bastante personalidade. Eu não pensaria 2 vezes, eu começaria com o Lucas Piton no próximo jogo. Bom, se liga aí em Corinthians. Hoje tem Barcelona do Equador, o popular Barcelona de Guayaquil, contra o Sporting Cristal do Peru pela Libertadores, fechando essa primeira semana de jogos da segunda fase da Libertadores. Na Sul-Americana, hoje nós não teremos brasileiro em ação? Teremos sim, teremos o Atlético Mineiro enfrentando o União Santa Fé, que é da Colômbia, né? O jogo fora de casa, um desafio então difícil e importante para o Galo na Sul-Americana. O Galo, se ajeitar, pode ir bem na Sul-Americana, porque está investindo. Trouxe um treinador com experiência aí do futebol sul-americano e de Libertadores também. Minimamente foi vice-campeão, né, da Libertadores com o Deportivo Cali. Então o Atlético pode se dar bem nessa Sul-Americana, hein? Eu acho que dos times brasileiros é o mais forte. Eu falei outro dia aqui que eu não vejo nenhum brasileiro prosperando muito na Sul-Americana, não. Muito pela forma como o brasileiro encara a Sul-Americana, especialmente lá na frente, quando a coisa fica um pouco mais pegada no calendário. Agora, dos brasileiros, o Atlético para mim é o mais forte nessa disputa. Bom, o Vasco com um gol impedido muito do impedido. Cano, Cano, né? Venceu o Oriente Petroleiro por 1-0. Pô, o Oriente Petroleiro vem aqui, pega uma chuvarada danada e os caras estavam muito impedidos, né? Sim. O Cano. Um corpo de diferença, né? O impedimento. E nem era um lance tão difícil, não. Uma bola cruzada, o Bandeirinha estava na linha e não marcou um impedimento. Eu não vi o jogo do Vasco, mas pelo que eu li e assisti pós-jogo, foi um jogo ruim do Vasco. E o Vasco consegue a vitória no talento de 2 peças, né? Do Thales Magno, que faz uma jogada muito bonita pelo lado direito. E ainda bem que ele já voltou, né, a jogar. Exato. Faz uma jogada muito bonita, cruza rasteiro e o Cano, embora esteja impedido, mostrou um recurso maravilhoso, de letra, deslocou o goleiro e fez o único gol do jogo. Olha só, o Bruno Oliveira, boa tarde, galera. Ele é o que está no México. E o Thiago Dantas, bom dia, pessoal. Piton de banco para o Sid Clay é sacanagem. É a mensagem do Thiago Dantas. É o que a gente está discutindo aqui, né, Thiagão? Realmente o Sid Clay... acho que tem que pegar o ritmo de jogo, mas, pô,
no Paulista, né? Destaques da Copa do Brasil. Acho que de todos os jogos ontem, importante ressaltar a classificação do Botafogo, né? Depois do 1-1 lá com o Caxias. Reclamaram um pênalti lá no final, teve agressão ao árbitro e tudo mais. Aquela paulistinha, né? Do pessoal do Caxias. E a derrota do Bahia, surpreendente para o... Foi para o Piauí mesmo, né? Foi. 1-0 e o Bahia está fora já da Copa do Brasil. Foi o que mais me impressionou aí, né? O mais surpreendente... Foi pro River. O River do Piauí. O Botafogo, o próprio goleiro Gatito falou que foi o pior jogo do Botafogo no ano. Mas classificou. E o Bahia... É super complicado você ser eliminado nessa fase, tem que fazer um esforço muito grande para ser eliminado nessa fase. Porra. E não só foi eliminado, como foi eliminado com um frangaço do goleiro, o Douglas Grolli, uma falta batida meio em diagonal, a bola passa ali, não é exatamente rasteira. A falta despretensiosa. Despretensiosa, ele estava na bola, a bola passou por baixo do corpo dele e o Bahia está eliminado. Bom, e aí avançaram aí os outros times. O Goiás está classificado, claro, o ABC, Paraná Clube... o Santa, que empatou com o Operário de Vargem Grande. Você não vai falar do principal? Vou, pô. O Boa Esporte também avançou, o América de Natal também está na próxima fase, assim como o América Mineiro, que empatou com o Santos do Amapá fora de casa. O 15 de Piracicaba venceu Londrina, está na segunda fase. Se o Bahia não passou, o Bahia de Feira venceu o Luverdense já ficou pelo caminho, o Bahia de Feira segue. O Ramalhão enfiou 4-1 no Criciúma, o Santo André está na segunda fase. E o CRB, com 2 gols do Rafael Longini e 1 gol do Léo Gamalho, venceu o Independente do Pará, também avançou. O Juventude está e o Operário do Paraná também está classificado. São os times que avançaram aí para a próxima fase. Hoje também nós teremos, acho que, jogos da Copa do Brasil. Deixa eu dar uma conferida. Porque hoje, quinta-feira, eu sei que tem o Sub-23 também, a gente vai destacar já. Então hoje tem Libertadores, Sul-Americana, Pré-Olímpico e Copa do Brasil. Hoje na Copa do Brasil, destaque para Novo Horizontino e Figueirense. Jogo em Novo Horizonte, se o Figueirense não abrir o olho, mais um que pode dançar. Brasiliense e Paysandu. O CSA joga fora de casa contra o Vitória, que é o único representante este ano do Espírito Santo na Copa do Brasil. É a Vitória do Espírito Santo. E o União pega o Atlético Goianiense. Deve ser o União Rondonópolis, né? Temos Copa do Nordeste também, com Sport e Imperatriz. E no Sul-Americano, no Pré-Olímpico Sub-23, torneio de futebol realizado na Colômbia, tem Brasil e Uruguai. O Uruguai já perdeu para o Brasil na fase de classificação, mas agora não é mata-mata, né, mas é o play-off e o Brasil já empatou o primeiro jogo, precisa vencer o Uruguai, né, que perdeu para a Argentina na estreia. Sim, as duas equipes precisando da vitória. Segunda fase. As duas equipes precisando da vitória. O Brasil foi bem na primeira fase e não foi bem contra a Colômbia. E tem um problema que nós citamos aqui, se eu não me engano, na penúltima live, que é o fato do Brasil estar tomando muitos gols nesse Sul-Americano, nesse torneio pré-olímpico, que é da América do Sul. Então fica o sinal de alerta, né? Porque num quadrangular desse, você perder pontos, de repente, por 2 rodadas consecutivas, pode custar a classificação para as Olimpíadas. Muito bem, e para finalizar aqui, responder algumas questões aqui, o Guido Alves manda um chupa gambás, que isso, cara? Freguês, vai Verdão, ele escreveu aqui, ainda mandou um boa tarde, pessoal, cadê os reforços do Verdão? Falem aí, um alô para Chaval, no Ceará. Alô Chaval, alô Ceará. Ô Guido, é o seguinte, até bom você ter perguntado, porque o Rony de fato vai permanecer lá no Atlético Paranaense, né? Então esse nome aí já foi descartado porque ele permanece, não vem nem para Corinthians nem para Palmeiras. E o Kennedy, não é o Kennedy Andrés, né? O Kennedy que era do Fluminense, né? Sim. Newcastle? Ele foi lá para o futebol inglês, acho que para o Chelsea, né? Depois foi Chelsea, foi emprestado para o Newcastle. Ele está no Getafe. Olha só que coisa, né? Mandaram o Daverson lá e agora querem trazer o Kennedy, que está por lá. Pode ser o nome da vez agora no Palmeiras com a negativa do Rony. Olha, o Kennedy começou bem, né, no Fluminense, fez alguns jogos bacanas lá no campeonato inglês, mas não conseguiu se firmar também, porque se ele tivesse se firmado ele não teria saído lá do futebol inglês. Só que agora sim, muita gente fala assim, né, Lucas?
Ah, mas vai trazer um jogador que não deu certo lá na Inglaterra, não deu certo na Europa. Olha aí, ó. O Gerson não O Gabigol não deu certo na Europa, o Gerson não deu certo na Europa, o Thiago Maia estava lá no futebol francês, o Pedro não ficou 6 meses na Fiorentina. Eu estou falando só dos jogadores contratados aí pelo Flamengo. Não, a gente poderia fazer uma lista de 20 jogadores aqui, pensar então, um pouquinho mais. Risco sempre tem, mas o Kennedy parece que passa a ser aí o nome da vez. Para esse jogador de beirada. O Palmeiras também sonda aí a possibilidade de trazer um jogador para o meio campo. Apareceram notícias de que havia feito uma oferta pelo Léo Senna, que é um jogador do Goiás, que outros clubes também tentaram. E é bom jogador. O que o Globoesporte.com noticiou hoje, nós até publicamos aqui no portal Terceiro Tempo, dando os créditos, claro, matéria do Tocílio Neto, é que o Palmeiras avalia 3 nomes, que é o Léo Senna, o Gregory do Bahia e o Sanches do Santos. Gregory que já jogou no Santos também. Exato. Não existe, segundo a matéria ainda, não existem conversas avançadas, propostas, nem nada. São nomes que o Palmeiras colocou na pauta. Vamos fazer uma lista. Colocou aqui, ó, Sanches, Gregory e Léo Senna. São os 3 nomes que o Palmeiras cogita. Acho os 3, quer dizer, o Gregory eu não sei a condição, mas o Léo Senna, se não me engano, o Santos chegou a se interessar também, e era um jogador um pouco mais complicado de sair do Goiás. Nós vimos a negociação do Goiás pelo Michael, o Goiás esticou muito a corda, não é um clube fácil de negociar, e acho difícil o Sanches sair do Santos também, mas de qualquer forma eu acho que são 3 boas opções, especialmente o Léo Senna e o Sanches. Oscar e Jonas e Falcão Garcia no Palmeiras. Qual o Jonas? O Jonas aposentou. Parou de jogar, né? Se for aquele atacante, ex-Santos, ex-Grêmio, ele já, o futebol português tá com as chuteirinhas penduradas. Os outros 2 não vejo possibilidade nesse momento. Falaram muito do Anderson Talisca, mas o próprio Talisca publicou um vídeo aí nas redes sociais informando que não tem negociação com ninguém e que não pretende deixar o futebol chinês neste momento, apesar de todos os problemas que o futebol chinês tem encontrado em função do coronavírus. Lá na China, né? O Talisca retornou para o Brasil, o clube deu um período de férias para os jogadores lá, e o Talisca já retornou ao Brasil, disse que vai ficar lá na Bahia lá com os parentes, mas que não tem intenção de retornar nesse momento e que não há negociação com time nenhum aqui do futebol brasileiro. Tem mais alguma informação aí para destacar? Acho que de mercado é isso. Só sobre o Talisca ganhou um salário, assim, uma coisa astronômica. Né? Eu acho que dificilmente o Anderson Talisca vai sair da China tão cedo, assim, é uma coisa absurda. Acho que, inclusive, em algum momento ele chegou a ser top 3 salários no mundo, acho que quando ele foi contratado na China, depois ele foi ultrapassado. Mas, enfim, muito difícil um negócio com um jogador desse, a não ser que ele fale, não quero mais, não chega, abro mão de receber tanto e quero voltar para o Brasil. Fora desse contexto, acho muito improvável. A mudança de patamar, só que muda para o patamar de baixo. Exato. Aí o jogador fica meio na segunda com isso. Deixar um convite para você que nos acompanha aqui na live do Terceiro Tempo. Como vocês sabem, alguns sabem, né? Outros não. Eu trabalho também numa rádio aqui em São Paulo chamada Kiss FM. Participo de um programa chamado Na Geral, um programa que tem 20 anos aí de história de tradição no rádio brasileiro. Quem não conhece, quem é daqui de São Paulo, Kiss FM 92,5. Para o resto do Brasil, através do site kissfm.com.br, no aplicativo Kiss FM. Mas por que você está fazendo merchan de você mesmo hoje, Frank? Porque hoje nós vamos receber um convidado especial lá no Na Geral, o técnico Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras. Você viu, Guilherme, que é aí de Chaval, no Ceará, o técnico do Palmeiras estará conosco. E aproveito aqui para convidar você para acompanhar, para ouvir também o Na Geral hoje com a participação do Vanderlei Luxemburgo. Mas é o Luxemburgo de verdade, não é o Beto Hora. Não é o Beto Hora, né? Hoje nós teremos talvez tenha o Beto Hora também imitando. Nós vamos ter um encontro com o Fechou, né? Que o Beto faz as imitações, quem conhece o programa já sabe, é um programa de futebol e humor, e hoje com a participação do técnico Vanderlei Luxemburgo ao vivo conosco. Fica o convite, tá bom? kissfm.com.br ou através do aplicativo aí no seu smartphone, só procura o aplicativo Kiss FM, facinho para você ouvir o nosso programa. Valeu, a partir das 6h30 da tarde. Lucas, obrigado mais uma vez. Valeu, sexta-feira tem mais, né? Porque tem rodada do Campeonato Paulista no fim de semana. Se você convidar, eu venho. Então tá convidado, já está feito o convite para o Lucas e para você também nos acompanhar aí nas redes sociais, seja no Facebook do Terceiro Tempo ou no canal oficial do Milton Neves no YouTube. Um abraço aqui também para o Alan Safira 2012. Olha só, quando o jogador sabe dos seus compromissos,
ele não é cobrado, e sim elogiado, ele escreveu aqui. Muito obrigado, viu, o Alan? Grande abraço a todos e até amanhã, pessoal. Tchau!